Olá, meu nome é William e hoje eu irei apresentar o projeto intitulado Seleção de Cores de Próteses Dentárias auxiliado por visão computacional. Esse projeto está sendo orientado pelo professor Dr. Hélio Pedrini e co-orientado pelo professor Dr. Marcelo Lucchesi. O Brasil é o país com o maior número de profissionais dentistas no mundo. Todos os dias, diversos procedimentos são realizados, dentre eles a restauração dentária. Nesse procedimento, o dentista deve identificar corretamente o tom dentário de um paciente para que ele possa confeccionar uma prótese ou realizar uma restauração dentária e que o trabalho não fique destoante da cor natural do dente. Para identificar esse tom, o dentista pode utilizar o método visual, na qual ele compara uma escala de cor produzida por uma empresa como a Vita ou Evocler com o dente natural do paciente. Após essa identificação, é possível confeccionar a prótese. Existem diversos métodos alternativos, como o uso de instrumentações como colorímetros, espectrofotômetros ou imagens digitais. Pensando nesse cenário, este projeto irá estudar os métodos e mapear as melhores técnicas que podem ser utilizadas em odontologia para a coleta de cores. Paralelamente, serão também investigadas as técnicas em estado da arte que são utilizadas em sistemas digitais para se obter a melhor fidelidade de cor na aquisição de imagens. Será desenvolvido um sistema na qual poderão ser realizados experimentos sobre um banco de dados de imagens odontológicas. E, por fim, esse sistema será comparado e validado entre profissionais dentistas. Se voltarmos ao cenário apresentado, poderemos estender o conceito de que o dentista hoje possui 4 maneiras de identificar uma cor de um dente de um paciente. O primeiro utilizando o método visual, que já foi comentado, e os outros 3 métodos instrumentais, com o uso de colorímetro, que é um instrumento que entrega para o usuário um valor triestímulos da cor medida, um espectrofotômetro, que consegue montar um gráfico dos comprimentos de onda medidos numa amostra, e a câmera digital, que basicamente consegue construir uma versão digital daquela imagem que está sendo observada. Os métodos instrumentais possuem também limitações, sendo elas relacionadas também com a visão humana, como a interferência que a luz pode causar, como outras, como a sensibilidade diferenciada da visão humana, medindo comprimentos ou salvando, sentindo comprimentos, tendo uma sensibilidade que sente um comprimento que a visão humana não vai ser afetada. A imagem digital, dentre todos os métodos discutidos, feito pela câmera digital, é a melhor abordagem, devido a 2 características principais: a quantidade de informação que ela consegue disponibilizar em uma só coleta e a sua temporalidade. Ela pode ser gravada e ficar por muito tempo sem nenhuma alteração em um banco de dados. Conforme mencionado, ao observarmos a figura 2.4, é possível identificar a diferença dos espectros que são sensíveis em cada um dos tipos de sensor. Sensor CCD e CMOS são os mais comuns para câmeras digitais, comparados à visão humana, que tem uma abrangência também diferente de sensibilidade. Todos esses sensores também têm a sua resposta espectral, como pode ser observado na figura 2.3. Aqui é possível destacar que a sensibilidade para o comprimento da luz verde é maior, o que é similar com a visão humana, mas também pode causar distorções na imagem. Por fim, o uso de iluminações incandescentes, fluorescentes, LEDs ou naturais pode causar um espectro de emissão de luz diferente e, consequentemente, ser observado de uma maneira diferente pelos sensores. Adicionalmente, algo que pode tornar mais complexa a análise é o uso de espaços de cores diferentes. Por exemplo, o RGB, o sRGB ou o CIELAB podem causar diferentes interpretações nos valores de pixels da imagem. Além do mais, espaços como o Vita Shade System são diferentes e são existentes dentro de um espaço CIELAB que deve ser interpretado e configurado pelo sistema digital. Neste projeto, o foco principal será nos incisivos centrais superiores, dentes que têm alto destaque estético na boca. Existem diferentes de tonalidades entre pontos diferentes do dente, que também deverão ser levados em consideração para a análise da cor. Por fim, aspectos como translucidez, opacidade e fluorescência podem dificultar a correta identificação do tom de cor de um dente. Observando na literatura, é possível encontrar trabalhos que tentam obter a melhor configuração necessária para a captura correta de uma imagem digital com mínimas interferências. Além disso, são utilizadas técnicas dentro do espaço de cor CIELAB
para que você consiga comparar duas amostras diferentes e dizer se elas são ou não iguais em termos colorimétricos. Diversos estudos foram catalogados e apresentam ΔEs sob o espaço CIELAB, que podem ser usados como diretrizes para o sistema digital, sabendo que pode ser interpretado ou não como de fato uma diferença de cor entre as amostras apresentadas para o sistema. Podemos agora sumarizar o que foi apresentado. Independentemente da fonte luminosa, um dente pode ser interpretado de uma maneira diferente, se uma luz é LED, incandescente, fluorescente ou natural. Além do mais, o dente do paciente e sua posição na boca influencia como a luz chega e como nós podemos interpretá-lo. Um dente na sua região cervical é diferente da cor que você vai interpretar no terço medial e no terço incisal. Além do mais, o uso de sensores RGB, CMOS ou CCD pode também alterar ligeiramente a cor do dente observado. Além do mais, o processamento em espaços de cores diferentes pode levar a uma diferente interpretação pelo monitor e principalmente pelo observador do sistema. Todos esses fatores devem ser levados em consideração como impactantes para a correta obtenção do tom dentário. Apresentados os pontos que impactam este projeto, ele deverá ser desenhado com um método que começa desde a aquisição até o reconhecimento e interpretação dos dados obtidos. Deverá ser desenvolvido um protocolo ideal e feito um pré-processamento da imagem para que sejam evitadas diversas discrepâncias que podem vir do meio. Além do mais, deverá ser feita a segmentação e escolha digital do dente que será investigado e será feito então uma comparação dos dentes existentes na escala em que se está trabalhando com os dentes naturais do paciente a fim de obter a melhor cor e selecionar corretamente. Para que este projeto tenha êxito, será necessário a colaboração de um profissional dentista que deverá auxiliar na aquisição das imagens, na classificação dos dentes e, por finalmente, criação do banco de dados. Esse banco de dados será posteriormente pré-processado, utilizando a calibração das imagens, será segmentado, identificando os dentes e as escalas da imagem, por fim será caracterizado, obtendo-se os valores de cores de cada uma das regiões, comparados entre eles, reconhecendo e classificando os alvos. Por fim, será criado um mapa cromático daquela região e essa base será validada com um banco de dados já classificado pelo especialista. Quando esse sistema estiver pronto, poderemos avançar para uma etapa final de fechamento com aprovação de especialistas e comparação dos resultados obtidos pelos humanos e pelo sistema. Espera-se que após a calibração das imagens e a geração de um mapa de cores, o profissional tenha ali em sua mão uma ferramenta que possa indicar de maneira intuitiva qual deverão ser os tons de cor utilizados em cada região do dente. Para que o projeto fosse iniciado, foram obtidas imagens preliminares da região bucal de pacientes, utilizando um protocolo que acreditamos no momento ser o ideal. Essas imagens foram inicialmente pré-processadas e os resultados são apresentados no próximo slide. Na figura 4.2 é possível observar que o sistema identificou de maneira correta os dentes na escala de cores. A região em vermelho é a região que foi considerada para o cálculo dos valores RGB. Por fim, a imagem 4.3 foi uma tentativa de calibração para entender como a imagem reagiria a uma calibração usando só um fator gama. Paralelamente, foi feito um teste com o algoritmo de agrupamento caminhos, para tentar entender se os valores de RGB teriam uma grande alteração. Como é possível observar, não houve grande diferença entre os valores obtidos anteriormente e posteriormente à aplicação do caminhos. Testes preliminares também foram feitos com algoritmos diferentes de calibração de imagens, com uma matriz de calibração CCM, com mínimos quadrados parciais PLS e com calibração utilizando polinômios. É possível observar na figura 4.5 original que as cores têm uma característica diferente das que são apresentadas na figura 4.7, que é diferente da figura apresentada na 4.8
e também diferente da 4.9, explicando que mesmo com uma imagem digital que tem os mesmos valores fixos, o uso de técnicas de calibração diferente pode levar a resultados diferentes finais. O desenvolvimento desse projeto foi dividido em 4 etapas, nas quais serão feitos estudos e análises, seleções de tecnologia, comparação de resultados, escrita e apresentação. Ele se iniciou no segundo semestre de 2020 e tem como previsão a finalização no primeiro semestre de 2022. Para concluir, eu gostaria de destacar alguns pontos. A iluminação é crítica no processo de identificação de cores. Sua natureza pode alterar o que está sendo percebido. Além do mais, as características eletrônicas intrínsecas dos sensores utilizados também podem causar distorções cromáticas. Diversos artigos apontam que a caracterização da câmera pode auxiliar na remoção dessas pequenas variações. Entretanto, não foram encontrados artigos da área odontológica no qual essas calibrações ou essas caracterizações tenham sido realizadas. A vasta maioria dos artigos que menciona a calibração utiliza no máximo 3 padrões diferentes de cores. Outros fatores específicos da fisiologia dos dentes poderão influenciar na medição de cor, tais como a translucidez, opalescência e fluorescência. Essas são algumas das referências utilizadas nesse trabalho. Muito obrigado!